Arthur Lira está desesperado com a vitória de Lula e se articula com o Centrão pela manutenção do orçamento secreto, tornando-o impositivo a partir de 2023, mantendo assim os seus poderes. Isso nos mostra que o Centrão já dá como certa a derrota de Bolsonaro e trabalha pensando no governo Lula a partir do ano que vem. Porque Lula é um crítico do orçamento secreto e pode abolir a medida. Mas coloque nos comentários se você compartilha dessa mesma percepção que eu tenho. Você acha que o Centrão já dá como certa a derrota de Bolsonaro? Você acredita que Arthur Lira terá êxito nessa manobra política? Deixe seu like e venha ser membro do canal. Clique no botão azul, é apenas R$ 1,99 por mês, muito barato, e você vai ter acesso a vários conteúdos exclusivos. E para deixar uma coisa muito clara, nós aqui no canal não trabalhamos com achismos. Primeira coisa, basta você olhar à sua volta, ler um pouco em qualquer site de notícia que você vai ver todas as nossas análises baseadas nessas notícias. Ah, mas você fala que o governo acabou. E o governo acabou. Basta você ler um pouco que você vai ver. E essa notícia, hoje, mostrando essa articulação do Arthur Lira junto com o Centrão, é uma prova que o governo Bolsonaro está derrotado. Porque se Bolsonaro não tivesse 100% de chance de ser derrotado, tivesse a mínima chance de vencer, o Centrão não estaria desesperado em perder o orçamento secreto, porque Lula é um crítico do orçamento secreto. E existe uma disputa do Lula com o Arthur Lira, o link tá aqui no card, que já tem alguns meses por causa do orçamento secreto. E você sabe muito bem, ou se não sabe, precisa entender isso, que hoje o grande poder político não está mais no executivo, mas sim no legislativo. Se um partido quiser ser poderoso, se um partido quiser ser grande, ele precisa fazer uma grande bancada. E é por isso que vários partidos estão desesperados para formar bancadas de 60 a 70 parlamentares, como é o caso do PSD, o PT, o PL, o PP, todos os grandes partidos. E aí você começa a entender por que o PSDB defenestrou a campanha do João Dória, a candidatura do Dória. Porque a campanha do Dória seria uma campanha cara e o partido tem perdido poder, tem perdido espaço e prestígio a cada pleito que passa. Por isso, ao invés de botar uma grana pesada numa candidatura que não vai virar absolutamente nada, o PSDB optou por depositar a maior parte do fundo eleitoral nas campanhas dos deputados federais. E o mesmo passa pelo PL do Bolsonaro. O PL sabe que o Bolsonaro não tem a mínima chance e é por isso que a maior parcela do fundo eleitoral não vai para a campanha do Bolsonaro, mas sim para a campanha dos deputados federais. Já fiz vídeo, o link está aqui no card, sobre os dois assuntos, eu falei no mesmo vídeo. E é por esse motivo também que o Bolsonaro ele tá em pé de guerra com o Centrão e com o PL. Informação da Malu Gaspar, fiz vídeo já mostrando todas essas insatisfações do Bolsonaro hoje pela manhã. O link está aqui no card para que você possa ver. O Bolsonaro e o PL estão em litígio, eles ficam brigando, eles ficam fazendo reclamações. Porque o PL e o Centrão falam para o Bolsonaro fazer A, o Bolsonaro vai e faz B. Então é dada como certa, não tem como ele vencer se ele não fizer o que o Centrão manda. Só que o Bolsonaro está insatisfeito com o marketing do PL, com o próprio partido, porque a campanha dele não vai receber tanto dinheiro como ele gostaria. E aí o que acontece? O Centrão olha para o Bolsonaro, fala assim, esse cara já perdeu, nós temos que pensar já no governo Lula, porque senão nós vamos perder o orçamento secreto e nós vamos perder o nosso prestígio e o nosso poder. E você não pode desprestigiar o canal, então se inscreva imediatamente. E o que é o orçamento secreto? O orçamento secreto são emendas passadas pelo relator do orçamento, pelo chefe, no caso, o Arthur Lira, para os parlamentares. É como se fosse as emendas normais que os parlamentares possuem. Só que ela é diferente, porque as outras emendas, emendas de bancadas, emendas partidárias e as emendas individuais, elas possuem regras claras para recebimento. E nós temos essas informações de quais são os parlamentares que receberam e quanto eles receberam. As emendas do relator ou orçamento secreto, elas não possuem essa equidade. O relator do orçamento, o presidente da Câmara, no caso Arthur Lira, distribui para quem ele quiser e a quantidade que ele quer. Nesse processo não há corrupção, porque isso é legal, está previsto na Constituição. Agora, lá na ponta, nós sabemos que existe o superfaturamento de tratores e outros produtos como kit robótica e essas coisas. Mas o ato do orçamento secreto não é ilegal. Na ponta, sim. Só que isso configura uma grande compra de votos dentro do Congresso Nacional. É um mensalão. E é claro que o Lula, por conta do histórico mensalão, não pode compactuar com algo desse tipo. E ele tem falado que ele vai retirar o orçamento secreto. Só que o Centrão começa a se agitar, porque o orçamento secreto significa mais dinheiro para os redutos partidários, para os redutos eleitorais de cada um dos parlamentares, e isso aumenta as chances deles serem vitoriosos em pleitos futuros.
Então o que o Arthur Lira e o Centrão estão articulando para fazerem? 2 pontos. Primeiro ponto, se inscreva no canal, tá? Não, brincadeira, mas claro, se inscreva no canal. O primeiro ponto é tornar o orçamento secreto impositivo. O que isso significa? Uma parcela do orçamento da União vai ser destinado só para o pagamento do orçamento secreto a partir de 2023. Então, se o Lula quiser modificar essa prática, ele não vai conseguir. Porque aí, se for aprovado esse ano, o Lula teria que jogar isso em votação para o Congresso no ano que vem. E é claro que nenhum parlamentar, talvez nem os parlamentares do PT, vão votar para eles perderem dinheiro. Porque mais dinheiro significa, como eu falei, maiores chances de vitória em pleitos futuros. O que o Lula quer fazer no lugar do orçamento secreto? Ele quer devolver os poderes e o dinheiro para o executivo, colocando assim nos ministérios, e os ministérios eles têm aí a chave para fazer a distribuição dessas verbas para os projetos que eles bem entenderem, certo? Essa é a medida do Lula, não está muito claro, tem algumas especulações sobre isso, mas o plano ainda não está tão claro assim. O que o Lula já demonstrou é que ele vai retirar a existência do orçamento secreto. E você tem que se inscrever no canal se você chegou até aqui porque você gosta desse tipo de conteúdo. Então essa é a primeira jogada. A primeira jogada é justamente fazer com que o orçamento secreto seja impositivo. A segunda jogada aí parte do Arthur Lira. É claro que ele está articulando os dois, mas o Lira ele quer manter os poderes perante as decisões do orçamento secreto. E como que isso vai funcionar, já que ele não vai ser mais o presidente da Câmara? O Arthur Lira iria mexer dentro da legislação para que o orçamento secreto ele possa ter uma espécie de, não vou dizer relator, mas um curador. Hoje não tem, hoje é o presidente da Câmara. Mas esse curador seria escolhido ali pelos pares, por uma comissão, algo mais ou menos desse tipo. E aí ele poderia ser reconduzido e virar ali o chefe do orçamento secreto, ou melhor dizendo, aquele que tem a chave do cofre. Dessa forma, o Arthur Lira manteria assim os seus poderes políticos, porque hoje ele é alguém poderoso, se bem que não conseguiu transformar assim os seus poderes de fato em vitórias, porque em Alagoas ele foi derrotado pelo Renan Calheiros, isso deixou ele muito pé da vida, ele tá segurando as emendas do orçamento secreto, não tá repassando e provocou revolta dos seus apoiadores. Já fiz vídeo, o link está aqui no card, mas ele quer manter o seu prestígio e quer manter o seu poder político. Então essas são as duas jogadas que o Arthur Lira quer fazer para manter os seus poderes. Primeiro, manter o orçamento secreto. Ótimo, vamos deixar o orçamento secreto em positivo. Passo 1. Passo 2, fazer com que o relator do orçamento secreto, enfim, possa ser escolhido pelos seus pares. Então essa é a jogada que o Arthur Lira tem feito em desespero, porque ele sabe que a derrota de Bolsonaro é uma derrota inevitável, ainda mais agora com a CPI da pandemia saindo do papel. E você precisa se inscrever no canal, claro, se você gosta desse tipo de conteúdo. Então, se inscreva no canal. E o governo teme essa CPI da pandemia. Teme, porque ela também vai afetar o Arthur Lira. Porque o Renan Calheiros, como você sabe muito bem, quer usar o seu poder como presidente da CPI da pandemia para pegar algumas informações sobre justamente o orçamento secreto e os kits robóticas que foram enviados lá para Alagoas. E isso, claro, você sabe, Renan Calheiros e Arthur Lira são adversários. O governo não está conseguindo barrar a CPI do MEC no Senado. O que o governo poderia fazer? Colocar na jogada a CPI da Petro. Mas também não vai conseguir fazer isso, porque a CPI da Petro foi esvaziada pelos governistas, ainda mais depois das declarações do presidente, do antigo presidente da Petrobras, falando que ele tem mensagens do Bolsonaro no celular dele, que são mensagens que incriminam o Bolsonaro. E ele falou assim, não, eu devolvi esse celular intacto para a Petrobras. Ou seja, primeira requerimento, eu quero saber quais foram as mensagens trocadas pelo Bolsonaro com o presidente da Petro que o incriminam. Então, o que o governo poderia fazer? Colocar na jogada a CPI da Petro para tumultuar o ambiente. Não, qual que vai ser a CPI que vai sair? A CPI do MEC? A CPI da Petro? Qual que vai? Qual que vai? Mas não, o governo nem teve essa capacidade. Retirou as assinaturas, esfriou a CPI da Petro, mantendo somente a CPI do MEC, que possivelmente já vai sair, vai ser lida amanhã. Então é uma situação muito desconfortável para o Bolsonaro. E nós estamos vendo o governo simplesmente ruindo. Já fiz vídeo da CPI da Petro, toda a situação, o link da CPI do MEC, né? O link tá aqui no card. Então, ao invés de você ficar reclamando, olhe as notícias. Entre no UOL, entre na Veja, entre na Folha, entre no Globo, no Estadão, em fontes confiáveis e veja as notícias. A insatisfação do Centrão com o Bolsonaro aumenta, o Bolsonaro faz simplesmente o que ele quer, ele não escuta o Centrão, a família rachou, o Carluxo é o único que o Bolsonaro escuta,
E aí eles olham em volta e falam assim, não tem como, nós vamos ser derrotados, nós vamos perder nossos poderes, então nós temos que nos preservar. Então já vamos trabalhando, articulando, pensando já no governo Lula, porque o governo Bolsonaro simplesmente já era. Basta você olhar as notícias. Entre aí em qualquer site ou se você está duvidando das nossas análises. Tá? Mas se você duvidar da nossa análise aqui no canal, você está cometendo assim um erro absurdo. É um erro mais absurdo do que você usar calça listrada na vertical com camisa listrada na horizontal. Aí não dá.